Estou aqui para mais um vídeo com vocês e hoje eu vou te ensinar a como não esbarrar nunca mais em duas cordas no violino. Esse vídeo vai ser extremamente prático e curto, tá? Mas eu vou dizer tudo o que eu sei sobre isso. É uma dúvida que vários alunos têm, é uma dúvida que eu tenho que responder para muitos alunos. Por incrível que pareça, os alunos zerados que começam a estudar violino e nunca estudaram com outro professor, que começam direto comigo, ou que nunca tentaram estudar sozinho antes de vir ter aulas comigo, eles não têm tanto esse problema, porque a gente já aprende da maneira correta. Mas a maioria, né? Não são todos, e muitos alunos têm essa dúvida, você aí provavelmente está com essa dúvida, por isso você está nesse vídeo, então vamos lá. Ó, é muito simples. Se você está esbarrando em duas cordas, significa que o seu cotovelo está mexendo, né? Ou mais simples ainda, quando você desce o arco, você não desce ele paralelo à corda. Se você está esbarrando em duas cordas, provavelmente você desce ele fazendo algum movimento, seja ele circular, fazendo um C com um arco, descendo, ou fazendo um U. Esse movimento de fazer um C e fazer um U é um movimento de trocar de corda. Você faz um C trocando da corda de cima para baixo e faz um U trocando da corda de cima para baixo também, só que com o arco ao contrário. C para baixo e o U para cima. Né? Não vai ser exatamente um U, mas vai ser provavelmente um C ao contrário, acho que fica mais fácil de visualizar. Então o que você precisa fazer? Você precisa fazer com que seu arco desça paralelo, não só paralelo ao cavalete, mas que ele desça paralelo à corda. Que o arco e a corda fiquem num ângulo de 90 graus, né? Seja a corda que você esteja tocando. O arco precisa estar num ângulo de 90 graus em cima dela para que ela desça sem esbarrar em outra. E para que ela suba também sem esbarrar em outra corda. E como que você faz isso? O resultado vai ser no arco, o arco descendo reto. Só que o movimento começa aqui. Esse é o problema. Quando você não escora, quando você não apoia o movimento com as costas, o seu cotovelo pesa demais e a sua mão também vai colocar essa pressão toda no arco. Então, provavelmente, o seu som ou vai sair assim, tirando o peso com a mão, ou ele vai sair assim, quando você não tira o peso com a mão. Mas a ideia é que tocar mais forte e mais fraco, claro, isso vai influenciar em tocar mais forte e mais fraco, mas vai influenciar também em você não esbarrar em duas cordas. Então, embarca tudo isso aí. Então, quando você quer tocar mais forte ou mais fraco, você coloca e tira o peso pelas costas. Então, você nunca vai segurar o arco com a mão, nem pressionar o arco com a mão. Então, você não tira o peso do arco com a mão, você tira o peso do arco com as costas. Eu estou explicando isso para chegar no final e você entender como não esbarrar em duas cordas, tá? Então, primeiro eu estou falando dessa dinâmica. Você tira o arco com o peso das cordas, quer dizer, com o peso das costas. E você coloca peso no arco também com o apoio das costas. Não é pressionando a mão e nem segurando mais com a mão, tá? Então, você tem que começar a pensar com o músculo das costas. Como você começa a pensar com o músculo das costas? Coloca o arco no meio mesmo, né? No violino, deixa a mãozinha aqui parada, ou deixa ela aqui parada também, mas sem desmontar a forma. E faz movimentos curtos, sentindo as costas trabalhando. Sente as costas trabalhando. Não é uma sensação clara, você não vai sentir o músculo se comprimindo como se você estivesse fazendo uma flexão e você sente o peito duro. Não é uma sensação clara, mas é consciência. Né? É a mesma coisa de você fazer uma musculação. Quem não faz musculação não vai entender muito bem, mas espero que dê para entender. É a mesma coisa de você fazer musculação fazendo exercícios compostos. O que é isso? Por exemplo, fazer um agachamento. O agachamento ele vai pegar a sua coxa. Só que além da coxa, ele pega o músculo de trás das coxas, ele pega um pouco da panturrilha, ele trabalha um pouco de abdômen, trabalha um pouco de glúteo. Mas o que significa isso? Significa que ele trabalha bem as pernas, porém ele também trabalha músculos secundários, ele trabalha um pouquinho outros músculos. E você não sente tanto esses outros músculos trabalhando, por isso que eles são secundários.
só que eles estão trabalhando. Então, como que você consegue trabalhar, por exemplo, o abdômen, malhar o abdômen fazendo exercício de agachamento? Colocando atenção no abdômen, você prestando atenção no abdômen. Aí você vai começar a sentir que o abdômen vai estar trabalhando melhor. Talvez não seja o melhor exemplo, porque eu não preparei nenhum. Coloquei o celular para gravar e comecei a falar. Mas então, como que seria isso no violino? Você tem que, o arco ele está passando aqui, na corda. O negócio está acontecendo aqui. Só que o seu pensamento, a sua consciência tem que estar nas costas. Estando nas costas e fazendo o movimento de abertura correto aqui do braço, que é, começou aqui no talão, né? Desceu o cotovelo até chegar no meio. E do meio para a ponta você estica o braço. Se esse movimento estiver pronto, se você pensar nas costas, acontece aqui. Então o movimento está acontecendo aqui, só que a sua consciência está no músculo das costas, ok? Então é a mesma coisa de você fazer um agachamento e pensar no abdômen para trabalhar o abdômen, tá? Então essa é a dica de ouro. Não vou nem falar que é dica, porque dica é uma coisa muito mais simples, é uma coisa muito mais solta. Então essa é a aula de ouro. Vou falar aula. Essa é a aula de ouro para você, para não esbarrar mais em outras cordas. E daí, mas só que pode acontecer um problema. Você pode ter entendido alguma coisa errada. O que você pode ter entendido errado? Você pode ter entendido que para apoiar com as costas você tem que levantar o cotovelo. Isso em parte está correto. Você tem que levantar sim o cotovelo. Só que o seu cotovelo ele nunca vai passar da altura da mão. Por quê? Porque senão você não vai estar apoiando com as costas, você vai estar apoiando com o ombro. Eu duvido você tocar 5 minutos assim com o cotovelo mais alto que a mão e não sentir o seu ombro doendo. Então, o seu movimento tem que estar apoiado, tá? Apoiado, escorado pelas costas. As costas apoiam o braço e as costas apoiando o braço, você mantendo o cotovelo parado, que é a segunda coisa, apoia com as costas, mantém o cotovelo parado e puxa o arco. Só isso. Estando na angulação certa, no começo, vai até o fim. Se eu começar em corda dupla, assim, vai até o fim. Se eu começar numa corda, vai até o fim. É concentrar o músculo, concentrar o movimento nas costas. Tá? Isso em todas as cordas. Beleza? Então é isso, gente. Então, sempre quando você estiver esbarrando em duas cordas, coloca o violino, coloca o arco no meio, que é o jeito mais tranquilo de você fazer agora. Pensa nas costas, apoia com as costas, você vai ver que se seu cotovelo estiver assim, baixo, seu cotovelo vai dar uma subida. Se ele subir demais, você vai sentir o ombro, então não é subindo demais. O cotovelo ele vai ficar na altura certinha se você pensar com as costas. E pensando com as costas, puxa o arco. Bem pouquinho, com som leve. Aos poucos você vai dominar esse movimento tão bem que você vai conseguir fazer um som forte sem usar a pressão da mão, né? Você vai apoiar menos com as costas e vai conseguir fazer um som forte controlado. E depois, aos poucos, você vai conseguir fazer dinâmicas no mesmo arco. Tá bom? Bom, eu espero muito que essa dica tenha te ajudado, porque foi quando eu entendi que eram as costas que comandavam o movimento que a minha técnica de arco mudou totalmente. E eu tenho certeza que se você aplicar, também vai mudar totalmente a sua. Comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, o que você achou desse vídeo, e até o próximo vídeo.